Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast She Leads, onde ela lidera. E hoje temos uma convidada que é uma empreendedora e tem vindo a marcar a indústria da beleza com uma visão muito clara de crescimento e liderança feminina. Cila Santos é CEO da It Nails, uma marca que hoje impacta milhares de profissionais na área da estética. Não apenas através dos seus produtos, mas também através da formação e do desenvolvimento de empresárias na área da beleza. Conheci a Cila num evento de networking e houve algo que me marcou desde o primeiro momento: a forma genuína e próxima como ela se relaciona com as pessoas. A Cila tem essa capacidade rara de fazer as mulheres sentirem-se verdadeiramente vistas e apoiadas. E é exatamente sobre liderança, empreendedorismo, impacto que hoje vamos conversar. Cila, é um prazer ter-te aqui. O prazer é meu. Estou muito feliz com este convite. É sempre uma honra estar ao teu lado, não é? Mulheres que empoderam outras mulheres crescem juntas. É isso mesmo, é isso que eu acredito também. Olha, Cila, eu quero saber, por trás da mulher que é empreendedora, que lidera, que mentora outras mulheres, quem é essa mulher? Em primeiro lugar, é filha de Deus, amiga, porque é uma conexão muito grande que eu tenho hoje em dia. Sou mãe da Duda e do Santiago e sou a esposa do Bruno, simples assim. E sou uma mulher que acredita muito que quando nós ajudamos outras pessoas genuinamente, essa ajuda ela vem para nós de forma abundante. E tenho feito isso ao longo da minha vida, da minha jornada, sem ser a questão do trabalho, não é? Porque as pessoas misturam muito aqui essa identidade com quem elas são, com aquilo que elas fazem. Sim. E é algo que eu tenho desmistificado e que ajudo mesmo elas a entenderem que elas não são o que elas fazem, elas são quem elas são, e eu sou essa pessoa, né? Sou muito intensa, sou muito... Então ontem tivemos um jantar e as pessoas todas a dizer assim: eu não sei como é que tu aguentas essa intensidade. Assim, eu não tenho que aguentar, eu sou essa pessoa. Então... sou muito intensa, mas em tudo. Sou intensa nos meus amigos, como mãe, como esposa, como empresária. Acho que é algo que já nasceu comigo e que faz parte de uma característica muito minha. E que eu amo, tá? Eu amo ser assim. E é essa intensidade com que tu vives a vida que faz também realmente valer a pena, porque a vida pode ser o vai-se andando, como o português, como quase toda a gente diz. Ou então não, a vida é boa, é maravilhosa, mesmo quando nos acontece algum desafio, porque vai acontecer. Vai acontecer sempre, não é? E eu tenho a prova viva de... Eu sou improvável, não é? Sou aquela pessoa que vem realmente lá da Vila do Alentejo, onde não se passava absolutamente nada, de uma família humilde, uma família com muito amor, mas bastante humilde, com muitas dificuldades financeiras, mas que a mim aquilo nunca me limitou, aquilo nunca me disse eu vou ter que ficar nesta caixinha para o resto da vida. Então essa improvável foi alguém que passou muitas necessidades, passou muitas dificuldades, sofreu muito bullying, porque este 1,82 m já é desde os 13 anos, sofreu muito bullying na escola de muitos colegas, mas que nunca desistiu. E que sempre usou isso como uma força e como uma fortaleza, em vez de ser como o coitadinho, não é? Sou aquela pessoa, eu sou o pobre coitado, como há muitas pessoas que infelizmente a gente sabe que vivem nessa condição, porque eu costumo dizer que é uma condição porque elas podem sair de lá. A gente pode olhar para o nosso passado e fazer dele uma força para a nossa vida, ou olhar para ele e fazer uma fraqueza. E eu escolhi sempre ser uma força, ser algo que me potencializa para aquilo que eu quero ser e onde eu quero chegar. Então, não é aquilo que nos acontece, é o que nós fazemos com o que nos acontece. Olha, eu identifico-me completamente com tudo aquilo que tu acabaste de dizer, eu também sou essa. Quando tu te referes a eu fui uma improvável, queres nos contar um pouco do que aconteceu? Porque é uma improvável, não é? Porque às vezes as pessoas ficam um bocado chocadas com isto. Porque são aquelas pessoas que ninguém acha que vão ser alguém na vida, ou que vão conseguir ter algum sucesso, ou que vão... sempre fui a pessoa que era colocada de lado, que era rejeitada pelos amigos, sabes? Aquelas que tu vês na escola, os populares, não é? Que são os... Uau, aqueles é que são fixe, que são os todo... Sim. E a Cila nunca foi essa pessoa, eu quase que vivia escondida, que era para ninguém implicar comigo, tipo do género, não me chateiem, deixem-me estar aqui no meu canto, que é para ver se ninguém goza comigo hoje, ver se o dia hoje passa em branco. Então é improvável nesse sentido, e depois também a nível financeiro, tu quando tens, repara, nem é preciso teres dinheiro da família, mas quando tu tens
opções em que te ajudam, oportunidades que te ajudam, ou pessoas à tua volta que te ajudam a crescer, isso também é uma forma de conseguires alavancar. Eu não tinha nada disso, eu não tinha nem o dinheiro, nem as pessoas. Por exemplo, na minha vida, há 2 empresários, sou eu e o meu irmão, viemos os 2 da mesma ninhada. Os meus tios, os meus avós, tudo o que é dos meus antepassados, ninguém empreendeu, ninguém... não havia este tipo de mentalidade, não é? Então, quando eu falo em improvável, é neste sentido, é no sentido de eu rompi realmente um paradigma que era da minha própria família. Eu lembro-me, por exemplo, no início da nossa empresa, ninguém nos dava crédito, ninguém nos dava nenhum tipo de ajuda, tudo o que nós fizemos foi com o nosso suor, com o nosso sangue e o nosso suor. Então, a improvável é nesse sentido, é no sentido de que às vezes não é só a ajuda financeira que nos ajuda a sair dessa condição, mas é também o ambiente onde nós estamos, as pessoas que estão à nossa volta que nos dão, olha, faz desta maneira, olha, eu também tenho um negócio e fiz assim, assim, assim. E nós não tínhamos esses conhecimentos, não tínhamos esses contactos, tivemos que fazer tudo na cara e na coragem. E foi. E eu acho que hoje em dia as pessoas acabam por estar muito mais facilitadas, porque têm acesso a um conhecimento que nós na nossa altura não tínhamos, e a minha vida também foi um bocadinho como a tua. E com a inteligência artificial, ontem nós estávamos a fazer testes, estamos a lançar um site todo novo da nossa empresa, e então estávamos ali a fazer algumas coisas e fomos a uma inteligência artificial nova, que nós não conhecíamos, era totalmente nova, que um amigo nosso nos trouxe, lá está, os tais conhecimentos, né? Nos trouxe e eu disse assim, então vamos testar isso. Perguntei lá quem é a Cila Santos. A mim eu fiquei estupefacta, incrédula com o que a inteligência artificial, ele foi buscar toda a minha vida está na internet. Não é? Numa inteligência artificial que não é onde eu falo com ela todos os dias, não é a que eu alimento, não é a que está ali a ser, né? Que está com toda a informação minha, não. É uma que nunca ninguém tinha perguntado nada. Então, hoje em dia isso traz uma facilidade, claro, eu estou a dar aqui um exemplo sobre mim, mas sobre qualquer assunto eles vão buscar toda a informação. E quantos anos nós demoramos a ir buscar informação, né? A ir buscar algumas coisas que eram bastante úteis e que nós não tínhamos esse acesso. Nós errávamos por tentativa e erro. Não sabíamos, experimentávamos, funcionava muito bem, não funcionava, volta a tentar de outra fazer forma. De novo. E hoje deitar dinheiro fora, rios de dinheiro fora, não é? Porque nessa tentativa e erro, eu acredito na tua vida também, muitas vezes tivemos que errar ou com funcionários ou com né, métodos que não funcionavam. No nosso caso na beleza, que não funcionavam, fórmulas que foram para o lixo. E realmente é muito dinheiro que se perde. Hoje em dia é muito mais... A vida está muito mais facilitada. Sim. Por isso é que eu acredito que é bom quem está a começar a aprender com quem já tem este know-how. Porque hoje em dia é muito fácil tu ires a um chat GPT e teres acesso à informação de como se faz. Mas a experiência real de quem já esteve no terreno, de quem fez e errou, sabe o que não funciona... Isto não há nenhuma inteligência artificial ainda. Porque o teu valor humano é a tua vida, é aquilo que tu viveste, é aquilo que tu podes transmitir e é a capacidade que nós também temos de nos emocionar, de nos relacionar uns com os outros, de criar esta conexão também genuína. Isto as máquinas não fazem. Não fazem. Elas ajudam-nos realmente e acho que estamos numa revolução, como já aconteceram outras no passado. Acho que estamos numa revolução e é a revolução da IA. E que nós temos que olhar para ela com muita calma, prudência e retirar dela o que é necessário, não viver para ela, retirar dela e usá-la naquilo que é necessário e não acharmos que isso veio para fazer tudo, não é? Porque a parte humana nunca vai ser substituída por uma máquina, é impossível. Não há como. Eu, pelo menos é a minha opinião, acho que não devemos fechar os olhos e dizer, não... Jogar contra, muito menos porque é uma guerra perdida, é retirar proveito daquilo que é útil, mas não é insubstituível no seu todo. Pelo menos é a minha opinião. Acho que aquilo que tu falaste agora, nós duas com a experiência que temos e com tudo o que podemos ensinar, não só do passo a passo, mas das emoções, como a inteligência emocional nunca vai ensinar a pessoa a desbloquear-se. Ela não tem resultados porque ela está bloqueada.
Ela pode ler lá como é que se desbloqueia, mas se não houver ali alguém a mostrar-lhe o caminho... O olhar, a expressão facial, um abraço, tipo um toque. Exatamente. Anda, vem comigo, eu ajudo, vai, tu consegues. É isso mesmo. Isto a máquina não faz. Ainda não faz, não faz. Sabes que algo que me atraiu em ti, quando eu te conheci, foi a forma como tu tratas as pessoas com que tu relacionas, e seja alguém que tu acabas de conhecer, mesmo com as pessoas com que já tens uma relação. Achas que esse atributo é essencial na liderança de hoje em dia? A empatia, sim. A forma com que nós lidamos com o outro, isso diz muito sobre nós, não é? Diz mais sobre nós do que sobre o outro. E isso é algo que eu faço genuinamente, eu não faço isso para parecer bem. Eu gosto realmente de dar, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto. Então, está tudo bem. Eu sou essa pessoa. E às vezes as pessoas dizem-me assim, Vera, mas como é que tu consegues lidar com pessoas que te dão um abraço à frente, mas depois falam mal por ti atrás, não é? E eu disse, olha, primeiro eu não sei que elas falam mal de mim, então já tenho o caso ganho porque não estou nem aí. Depois, se elas falam mal de mim por trás, diz mais sobre elas do que sobre mim, porque eu não o faço. E eu realmente dou esse abraço e dou esse beijo. E isso é sobre quem eu sou. Se a pessoa toma outras opções ou tem outro tipo de comportamentos depois, isso já diz muito sobre aquela pessoa. Porque se alguém fizer isso e eu vir, isso tem muitas respostas para mim sobre aquela pessoa. Não é? Então eu acho que hoje em dia a empatia é algo que a gente tem que trabalhar muito. Eu acho que o mundo está a perder muito essa qualidade, essa característica, por causa das máquinas, mais uma vez, e dos jogos, e os miúdos estarem todos muito nessa vibe de estarem muito fechados ali no virtual. E acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais, porque nós precisamos de ser empáticos uns com os outros. Eu nunca sabe o que é que a pessoa está a viver. Não é? A gente às vezes está a falar menos bem para uma pessoa e nem sabe se aquela pessoa, o que é que ela está a viver em casa, com o filho, com o marido ou na vida profissional. Então é algo que, pelo menos da minha parte, vão contar sempre. E isso é algo que, lá está, as máquinas não podem fazer. Não. Eu acabo por passar isso muitas vezes com as minhas equipas e eu falo sempre da empatia nas nossas formações. Aliás, é um dos valores da nossa empresa, mas sabes que eu falo sobre este valor, eu dou exemplos práticos, ou seja, às vezes um colega responde-vos mal. Vocês nunca sabem o que é que aquela pessoa está a passar, ou vocês não sabem o que é que aquela pessoa viveu. Se ela teve amor, se ela foi cuidada, façam vocês diferente, sejam vocês a mudança que querem ver no outro. Eu falo imenso, isso é bonito. Mas às vezes, eu não quero ser bonita, eu quero que isto seja prático. Sim. Mas as pessoas saem da formação. Igual. E voltam. Ai, adorei. Até me dizem, devias fazer isto mais vezes. Acho que todos os meses devias repetir estas formações para ficar aqui na cabeça. Há realmente as pessoas que fazem diferente, logo, mas depois há aquelas pessoas que gostaram imenso e depois que voltam exatamente para os seus postos, iguais, a desdenhar as atitudes do colega, e eu penso, mas como é que é possível? Tivemos a falar sobre isto. Tem muita coisa para tratar dentro delas, não é? Eu sei. Há muito trabalho para fazer, mas o mundo precisa mesmo de empatia. Empatia. Sim. Sem dúvida nenhuma. E de acreditarem mais neles próprios, sabes, Vera? Eu quando lancei esse livro, A Tua Verdade Incomoda, Vivendo com Coragem, Propósito e Presença, é exatamente para ajudar as pessoas a desbloquear esse potencial que têm dentro delas, porque as pessoas vivem muito com as feridas interiores delas, não é? E depois essas feridas faz com que elas também ou passem a vida a criticar os outros, ou tenham medo da crítica, do julgamento, de tudo o que as pessoas vão dizer, pensar ou agir, e isso também as bloqueia a elas de poder ter outros resultados. Então, enquanto elas não se tratarem como tu disseste e desbloquearem tudo isso, também não vão ter os resultados que elas tanto querem e criticam que os outros têm e elas não conseguem. Então, tudo começa em nós, como tu disseste. Sim. Essa mudança. E tu disseste algo que eu gostei muito, que é, ou seja, a mudança começa em nós.
E eu sinto isto quando eu comecei a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, a aprender, a querer conhecer melhor, inevitavelmente o meu mundo mudou. Porque eu mudei a forma de lidar com as pessoas, a forma de reagir perante determinadas situações e o meu mundo muda. Portanto, tudo à tua volta... pessoas à tua volta também mudam, exatamente. Quando não porque tu disseste para elas mudarem, mas pela tua mudança. É o melhor exemplo que tu podes dar, é o teu caso de sucesso. É o melhor, sim, é o melhor exemplo. Olha, eu quero que tu nos fales aqui um pouco deste livro. O que é que mais incomoda na vida dos outros? É a nossa verdade. Porque se eu me posicionar sobre aquilo que eu acredito, que eu acho que é a minha verdade, quem não se identificar comigo, isso vai lhe incomodar bastante. Quem se identificar vai achar bom e vai querer ler o livro e vai achar que é interessante. Mas eu tenho uma frase que eu uso sempre nas minhas palestras todas, que é: as pessoas amam-te e odeiam-te pelo mesmo motivo, por tu seres quem tu és. E esse ser quem tu és é aquilo que incomoda realmente quem não gosta de ti. Só que também é quem faz tu seres quem tu és, é quem faz esse brilho no olhar, é quem faz essa empatia, não é? A tua natureza. E é sobre isso, é nós não termos medo de ser quem é essa pessoa, de sermos essa pessoa, porque nós vamos ter sempre quem nos critique, sempre. Isso é algo que eu, né, desde sempre tive, lá está, desde a escola, e agradeço imenso a aquelas pessoas todas que me criticavam na escola, porque elas deram uma aula e deram uma preparação para toda a minha vida, e que inclusive eu falo bastante disso no livro, para eu hoje em dia eu não ligar minimamente ao que é que as pessoas pensam sobre a minha pessoa. Desde que eu sinta que a minha verdade está certa, sabes? Desde que eu viva essa verdade, desde que eu viva sobre os meus valores, os meus princípios, saiba que não estou a fazer mal a ninguém, que não estou a passar por cima de ninguém, não estou, né, como diz o outro, a ser gananciosa para ter algo que não é meu. Não, eu vivo a minha vida, faço o meu trabalho justo, faço aquilo que eu acho que tenho que fazer para ajudar também o próximo. Dentro da minha equipa e do meu ecossistema, estou sempre a desafiá-las para elas crescerem. Então, enquanto eu sentir que essa verdade e esse propósito, elas são verdadeiras, eu não vou minimamente me preocupar com o que é que as pessoas vão dizer, porque quando mais tu cresces, mais atacada és. Sim, mas quem gosta de ti vai gostar. Vai. Vai. Eu queria pegar em algo que tu disseste e que eu também passei, que é esse bullying na adolescência, e eu também atravessei uma fase muito difícil, até porque quando eu engravidei, 15 anos... Engravidei aí aos foi 15. Um ataque, né? Na escola foi terrível. E toda a gente dizia que eu não ia ser ninguém na vida. Tens um futuro estragado. Mas eu agarrei nessas frases para... Ainda há de pagar. Ainda há de pagar aquilo que dizes. E é curioso porque eu não desejo mal a ninguém, juro, a ninguém. Eu quero o bem de toda a gente, porque quero me alimentar de bons sentimentos, de boas emoções, mas hoje em dia... soubessem o quanto isso é, não é? Libertador. Não é só libertador, o quanto isso é ouro. Que as pessoas alimentam-se de coisas ruins e depois não entendem porque é que acontece coisas ruins. Mas porque atraem aquilo que são. Exatamente. Alimentaram-se disso. Tu atrás para ti aquilo que tu és. Se tu te queixas, se tu te vitamizas, se tu falas mal dos outros, o que é que estão a acontecer? Mais coisas más. Por isso é que às vezes as pessoas dizem: tu és uma abençoada, és uma sortuda. Sortuda não, eu trabalho todos os dias. Trabalho em mim e eu sei que existe algo sempre de bom guardado, e como eu penso sempre no lado positivo, é isso que eu atraio. São as coisas boas. E mesmo quando aparece uma situação mais desafiante, eu sei que aquilo vai ser para mim. Exatamente. Eu sei que aquilo vai me mostrar algo. Seja bom ou mau, tu vais aprender alguma coisa ali, isso é muito bom. E depois desses 15 anos, o que é que aconteceu? Desde 15 anos, ou seja, comecei a trabalhar cedo, tive 4 trabalhos ao mesmo tempo, estudava de noite, trabalhava de dia, também tive muito o apoio dos meus pais, mas eu própria... Fizeste por ti logo. Eu fiz por mim, mas eu também me sentia às vezes diferente, porque enquanto a maior parte das adolescentes estava a aproveitar a vida, eu estava a trabalhar. Mas hoje eu tenho conhecimento que isso foi o meu maior superpoder. Aquilo que me aconteceu naquela altura deu origem à mulher que hoje sou. É graças a essa mulher que eu hoje me tornei na pessoa madura, responsável, que tem orgulho de ter uma filha de 27 anos que trabalha comigo na minha empresa, que as pessoas olham para nós e dizem que somos irmãs, mas eu sei como foi desafiante lá atrás.
e a minha filha durante muito tempo cresceu com uma mágoa assim, porque eu não fui a mãe que sou hoje em dia para a Clara ou que fui para o Afonso, mas é normal. Tu podes pedir uma menina de 16 anos que está sozinha, cujo pai da criança não quis dar assistência, era imaturo. Tu podes pedir para ela ser a pessoa tolerante, a pessoa abundante, que dá amor, que olha sempre ao lado positivo. São fases da nossa vida, totalmente muito diferentes, completamente. Acredito que sim. Mas hoje agradeço. Não fazia ideia dessa superação toda, não é? Uma história bem bonita. E houve lá muitas por trás também, mas eu hoje quero falar sobre ti, porque Luísa, quero-te aproveitar que tu estás aqui, que és um poço de sabedoria também para inspirar as mulheres que estão na nossa audiência. Conta-nos como é que tu começaste a construir o teu império também, para a audiência saber o que é que tu fazes, mas como é que foi esse passo a passo? Porque hoje em dia a pessoa olha para tudo o que ela tem, mas o que é que está por trás? Qual é o backstage? Não é? Os sacrifícios que tu fizeste. E é importante passar o lado real das organizações. Então, eu comecei a trabalhar aos 15 também, tal como tu, porque os meus pais, pronto, lá está, não tinham essas possibilidades e eu sempre tive muita vontade de ter tudo o que eu queria e eu não tinha nada, né? Então, aos 15 anos, assim que consegui, fui trabalhar logo ao fim de semana para um restaurante. Logo? Para um restaurante, é assim, eu queria começar a ter o meu dinheiro. Eu estava na escola, não podia sair da escola, mas ao fim de semana já ia para o restaurante e comecei a fazer alguns trabalhos em moda também, porque vim morar mais para perto de Lisboa, foi na altura da transição para o 10º ano, que já era obrigatório e tivemos que vir, e os meus pais não tinham como nos sustentar a 3 filhos, tiveram que vender o que tinham lá e vir para mais perto de Lisboa, porque lá não havia a escola do 10º, 11º, 12º, para os irmãos poderem todos estudar. E lá viemos nós para mais perto de Lisboa. E aí, ao fim de semana, fui trabalhar no restaurante, entretanto entrei para o mundo da moda, porque encontraram-me na Rua Augusta, acharam-me engraçada, né? Muito alta, muito magra, aqueles olhões que haviam na altura, pagaram-me um book, foram eles que pagaram o book, a agência era a Elite, Model Look. Lembro perfeitamente. Foram eles que foi lá que eu fiz o curso e foram eles que pagaram o meu book para eu fazer essa parte. E eu comecei a ter alguns trabalhos deles também. Só que aquilo enervava-me, porque aquilo só tinha algum dinheiro de vez em quando, não é? E eles demoravam muito tempo a pagar. Fazias o trabalho hoje, só recebias daqui a 3 ou 4 meses e até se ganhava bem, mas pronto, não era aquilo que eu queria a nível de estabilidade, não é? Então, quando eu acabei o 12º ano, eu continuei sempre a trabalhar ao fim de semana e nesses trabalhos de moda também. Quando eu acabei o 12º ano e fui estagiar do curso que eu tirei também para um hotel, eu também estive na parte da restauração, o meu curso foi restauração, que é engraçado, foi restauração e turismo, e só que eu não gostava nada daquilo, eu só queria o 12º ano, eu sempre fui muito pragmática, é para fazer o 12º ano, a escola é essa, então bora, esse curso é bom, eu resolvo aqui. Vamos tirar isso. E eu gosto da área da restauração. Não era algo que eu abrisse para mim como negócio, tá? Também, claro, dou-te muito valor, porque realmente é uma área muito desafiante. E fiz estágio no Hotel Zurique durante 6 meses, depois eles queriam que eu ficasse lá, mas aquilo pagava-se muito mal. Eu disse, não, amiga, não vou para aqui às 6 da manhã, sair daqui à meia-noite para receber isto não é a minha vida. Eu sempre fui muito ambiciosa, não gananciosa. Ou seja, eu queria algo diferente, mas não passando por cima de ninguém. Nunca foi essa a minha forma de estar. Então comecei à procura de mais trabalhos, encontrei um trabalho em vendas. Aqui estamos a falar que eu estava dos meus 18 para os meus 19 anos já. Foi quando terminou o 12º ano. Encontrei aquele trabalho em vendas, fui para lá, durante os primeiros 3 meses não vendi absolutamente nada, não percebi nada daquilo, não era a minha área. Mas ok, mas o que é que eu fiz? Eu comecei a ver que os que estavam lá a vender, amiga, naquela altura, estamos a falar há 20 e tal anos atrás, ganhavam 5.000 euros por mês. Os que vendiam bem. E aquilo entrava e saía todos os dias vendedores. Era uma roda viva de vendedores, porque não conseguiam vender e iam-se embora, não conseguiam ir-se embora. Eu assim, não, eu sou teimosa. Espera aí, se há aqui alguém a ganhar 5.000 euros, eu também vou ser essa pessoa. Eu só tenho que entender como. Então, enquanto os outros que não vendiam, né, iam lá para fora, fumavam e falavam mal uns dos outros, o que é que a Cila fez? Foi se sentar ao lado dos que vendiam. E eu ficava lá, sim. Olha, exatamente como vou fazer agora, aqui, quietinha, com papel,
E ficava só a apontar o que é que eles faziam, como é que eles falavam, como é que eles gesticulavam, como é que eles conectavam com o cliente, o que é que eles faziam para chegar àquele resultado. Resumindo, ao fim de 3 meses, a Cila começou a ganhar os prémios todos. 3 meses depois, amiga, eu ganhei os prémios todos até ao final do ano, de melhor vendedora da empresa. Eu quero só fazer aqui um parênteses, porque a Cila disse algo valioso e a meio da conversa não quero que se percam. Ela sentou-se ao lado de quem já estava a fazer aquilo que ela também queria fazer, que neste caso é os 5.000 euros. E muitas vezes nós temos estas oportunidades de estar ao lado de quem já faz, de perceber como é que essa pessoa faz, de tomar atenção aos gestos, quais são os compromissos que elas têm, como é que elas aprendem também, como é que elas melhoram, e nós não fazemos. Por isso temos aqui também a nossa V-Leaders Academy para empreendedoras, para mulheres que querem ser mais, melhorar as suas vidas, estarem no ambiente certo. É só isso, é só isso. Mas é isso mesmo, amiga. Hoje em dia a gente sabe que é modelar, não é? Eu modelei todas aquelas pessoas, mas na altura nem sequer sabia o que é que estava a fazer, não é? Eu estava ali, eu queria aprender. Chegava a casa, treinava, tudo o que eu tinha visto treinava até às tantas da noite, que a minha mãe achou que eu estava maluca, e no dia a seguir, lá ia eu tentar até aquilo, é treinares até te tornares. Treina até te tornares. Eu não era esta comunicadora. Não é? Se eu sofri bullying a vida toda na escola e se eu me escondia, vocês acham que eu era esta comunicadora? E hoje és uma palestrante, Sou palestrante de referência. Vou para o mundo inteiro, já fui para o México, para o Brasil, toda a Europa, dar palestras. Então, o segredo para quem quer se tornar algo que ainda não é treino. Treinar até se tornar. Estarem ao lado das pessoas certas, ponto número 1, e depois treinar até te tornares. Sim, é sem dúvida nenhuma. Pronto, entretanto tive 8 anos nessa empresa, porque logo no final do ano passei a gerente de vendas. O sucesso foi tanto como vendedora que o diretor passou-me a gerente, e também continuei a ganhar muitos prémios e pronto. Mas chega uma altura que eu estava cansada daquilo, já não queria mais, né? E foi na altura que quis engravidar da minha filha, porque eu também queria ser mãe nova. E assim foi. Eu estive lá dos 18 até aos 25, 26, foi quando ela nasceu, porque eu também percebi que para sair daquela loucura de vendas de norte a sul do país, uma loucura, e para ir para a sede da empresa era só através de bebés. Eu até quero ser mãe nova, olha, vou resolver isto. Só que depois aconteceu outra coisa. Eu fui realmente para a sede da empresa, só que fui para a parte das cobranças difíceis. E eu detesto tudo o que é contas, matemáticas, meu Deus do céu. E eu assim, meu Deus, e agora? Estive lá 6 meses, ao fim de 6 meses levantei-me, uma hora de almoço, fui ter com o meu diretor, que foi meu diretor durante 8 anos, e disse, olha, amei estar aqui consigo, amei o seu projeto, gosto muito de si, não sou como as pessoas que estão naquele corredor onde eu trabalho, todos os dias dizem que se vão embora, todos os dias falam mal de si, todos os dias isto é um inferno, mas continuam aqui, se eu voltar daqui a 10 anos, vão estar aqui ainda. Eu não sou essa pessoa, eu hoje estou-lhe a dizer que vou-me embora porque já não sou feliz aqui, vou abraçar outro projeto, e assim foi a minha vida. E é isto que muitas pessoas não fazem. As pessoas deixam-se estar onde não estão felizes pela estabilidade. Eu digo montes de vezes aos meus colaboradores, não percam tempo onde não estão felizes. A vida é vossa, vocês estão-se a prejudicar a vocês, estão a perder-nos da sua vida. Isto é para ser bom. Gostam, estão, não gostam, vão à procura de outro lugar. Exatamente. E isso é um discernimento muito grande e que ninguém fica chateado. Se a coisa claro que não, desde que seja correto, as pessoas sejam honestas umas para as outras. Eu prefiro alguém que vai embora. É que é feio, não é? Claro, porque não está bem, do que estar na própria empresa e cuspir no prato onde come. Isso para mim é a pior coisa que podem fazer. Não, isso é horrível. Isso é caráter e aí não se forma. Não há nada que ensine isso. Isso é caráter. E a gente passa muito por isso como empresários. Depois, naquela altura eu quis abrir realmente um negócio. Eu pensei, não, agora eu quero ter algo meu. Eu ganhei muito dinheiro naquela altura. Já tinha uma casa, já tinha carro, já tinha tudo o que tu possas imaginar. E foi quando abri a Hollywood Nails, foi quando fui à descoberta de um novo mercado, descobri esta parte da questão das unhas, não é? Que não havia concorrência a fazer unhas de gel. Fui para uma feira, encontrei lá uma marca que eu me apaixonei por ela, trouxe essa representação logo dessa marca e comecei a fazer o negócio. Pronto, comecei a revender, a dar formação, a ensinar, a abrir lojas também de serviço.
E depois, a partir daí até hoje, né, que estamos a falar em 18 anos que já tem esta empresa, nós passámos dessa distribuição para marca própria, de marca própria para um rebranding total, porque retiraram-nos aquele nome, judicialmente não podíamos usar o HN Portugal. Retiraram-vos o nome? Sim, durante a pandemia. No ano da pandemia, que os advogados ficaram todos em casa sem fazer nada, né? Tal como nós. Então o que é que eles fizeram? Procuraram marcas que fossem semelhantes umas às outras, Leaders Academy, né? V-Leaders. Agora está tudo tranquilo, mas se eles tiverem muitas horas livres, vão procurar alguma coisa parecida, né? Pronto. E nós fomos uma marca que estava parecida com um El Corte Inglês da vida dos Estados Unidos e de Inglaterra, que era Arley Nicholson, o nome é assim. E pronto, e eles disseram que nós não poderíamos usar HN, não poderíamos de todo, só... Isso é um red flag para patentearem as vossas marcas. Sim. Muitas vezes as pessoas não registram as marcas tudo, e depois podem vir a ter que pagar. É caro, mas lá à frente poupam muito dinheiro. Caro comparado com o quê, não é? Pois, exatamente. Como ficar sem nada é muito caro. Isso é que é muito caro. Então, pronto, nós tivemos esses 2 Covid, não foi só a questão de termos parado, mas foi também... Temos depois que fazer um rebranding total, tivemos que encontrar um nome para a marca e foi aí que nasceu a It Nails. E ainda bem que isso aconteceu, hoje em dia eu dou muito, agradeço mesmo muito isso ter acontecido, porque a marca está muito mais bonita, muito mais adulta, tem uma identidade muito mais forte e talvez se aquilo não acontecesse, estás a ver como a gente tem que ressignificar, nós nunca teríamos feito isto. E hoje em dia a identidade da marca é forte, a imagem é muito mais forte, é muito mais conectada com o público do que uma HN Portugal. E a It Nails está a criar uma força muito maior, entendes? Parabéns. Mas eu estou a falar aqui, né, que eu sei que já tem pouco tempo, uma coisa muito ao de leve. Durante estes anos todos nós construímos uma equipa, que hoje somos entre distribuidores e revendedores, uma equipa com quase 150 pessoas. Uau! Formadoras de estética da área das unhas, temos 45 neste momento, a nível nacional e internacional, porque também trabalhamos no Luxemburgo, na Suíça, Itália, na Bulgária, na Noruega, temos academias também a nível internacional, no Brasil, e estamos a abrir outros países este ano, ou seja, tem sido um trabalho gigantesco de liderança, de liderança principalmente, a liderar todas estas lojas, a liderar estes distribuidores, estas formadoras e uma equipe interna para fazer crescer a marca. Então há aqui muitas horas sem dormir, há aqui muitos sonhos, nós tivemos anos e anos sem férias, sem fins de semana, não é só sem férias, é sem fins de semana. Os primeiros anos da nossa vida eu vendi o meu carro para voltar a investir na empresa, eu tive meses sem pagar a renda da minha casa, porque foi em 2008, era o ano daquela crise enorme, gigante. Durante 3 anos nós nem sabíamos como viver, quanto mais sobreviver, porque foi mesmo todo o dinheiro que eu tinha da área das vendas, amiga, eu investi tudo na nossa empresa, porque eu tenho tenho muito forte em mim que nós, o dia que começamos a ter o plano B, o plano A deixa de existir. Então o plano A ele tinha que funcionar. Claro que podemos ter outras coisas que são inerentes ao plano A, não é? Porque não devemos ter tudo no mesmo sítio. Mas quando também. a gente começa, se isto não funcionar, vou fazer isto, o início do fim. É o início do fim. Então o plano A tinha que funcionar. Olha, tenho aqui uma pergunta que acredito que muitas mulheres queiram saber, porque hoje tu és uma líder e uma referência na área da estética, mas há muitas pequenas e empreendedoras que querem crescer, mas que lhe falta algo, essa mentalidade visionária que nós também falávamos há pouco. Eu gostava que tu desse aqui um conselho para que essas mulheres consigam expandir os seus negócios. Onde tu te focas, expande. Então, se tu te focares no que os outros pensam, no que os outros dizem, que os outros fazem, é isso que vai expandir. Se tu te focares somente no teu negócio, é isso que vai expandir. E foi algo que eu fiz e que eu aconselho toda a gente a fazer. Eu, independentemente se eu lá à frente eu estava a errar ou não, o meu foco sempre foi o nosso negócio. Como é que nós íamos fazer aquilo acontecer? A formação nova que nós íamos inventar, o produto novo que nós íamos inventar. Eu nunca estive preocupada, genuinamente, Vera, se a concorrência estava a lançar aquele produto, se já existia na concorrência, se aquele curso já existia, se não existia. A gente focava mesmo, era como se estivéssemos fechados numa caixa e não quisesse ver nada à nossa volta. Eu sei que nós temos que ver o que é que a concorrência faz, mas foi algo que nós nunca
nunca me importou muito. Eu vou-te explicar porquê e acho que é importante a gente entender que tudo na nossa vida veio para nos ensinar. Quando eu estava lá naquela empresa de vendas, numa reunião de gerentes, o diretor da empresa, numa pessoa que estava a dar uma desculpa porque é que não tinha vendido e não conseguia vender, e estava a dizer que a concorrência estava a fazer uma campanha muito grande sobre XPTO, algo que era parecido com o nosso, não é? Ele respondeu-lhe... E a pessoa disse, pronto, não conseguia vender por causa disso. Ele disse-lhe, o dia que eu me preocupar com o que é que os outros estão a fazer, eu não me preocupo com o que eu estou a fazer. E esse tempo é precioso para eu conseguir crescer e construir. E aquilo ficou na minha mente para sempre. Para sempre. Então foi algo que eu me foquei sempre. Pá, realmente, se eu estiver preocupada e desfocada do que eu estou a fazer, porque eu estou preocupada com o que o outro está a fazer, aquele tempo é precioso para eu crescer. Então, se eu puder dar esse conselho é, preocupa-te contigo, com a tua vida, com o teu trabalho e foca-te, porque quando tu focas, expande. Esse conselho é muito valioso e este é um grande problema da nossa sociedade. As pessoas perdem muito tempo a ver o que é que os outros fazem e enquanto estão a ver a vida dos outros, não estão a viver a própria vida. Sim, enquanto nós estamos aqui, há pessoas que estão a copiar o teu V-Leaders porque maravilhoso. É espetacular, é muito giro e se aquilo funciona eu também quero. Mas então porquê, em vez de copiar, não fazer o dela? Uma cena dela, que tem a ver com a identidade dela e que vai ser espetacular porque é ela. E enquanto a pessoa não entender isso, vai só sentir frustração. Não é? Porque há uma frase que eu ouvi a semana passada num evento que eu fui, é todos nós nascemos originais, mas a maior parte nasce como cópias. Morre como cópias, desculpa. Mas a maior parte morre como cópias. Gostei dessa frase. Porquê? Porque passam a vida a ver, não, aquilo é bom, vou fazer também. A outra está a fazer assim, vou fazer também. Não, faz a tua cena, aquilo que tu gostas, aquilo que tu te sentes, não é, bem a fazer, aquilo que é a tua paixão. E isso sim vai trazer resultado. Porquê? Porque é a nossa essência, é a nossa verdade. Quando a gente copia, nós não conseguimos trazer a nossa essência, não conseguimos trazer a nossa verdade. E isso vai criar o quê? Frustração na própria pessoa e na outra pessoa, porque não sente essa conexão. Então sejam vocês próprios, façam por vocês, vai dar certo. É um grande convite aqui para a audiência, vamos contradizer esse estudo e vamos morrer originais. Vamos morrer originais, por amor de Deus. Olha, para terminar, gostava de saber em que fase da vida tu estás neste momento. Neste momento estou numa fase da minha vida muito proveitosa e muito feliz, porque estou numa fase em que vou fazer 47 anos este ano e estou numa fase em que já não estou tão preocupada em construir a minha empresa, porque ela neste momento já tem o crescimento que ela, mesmo que a Cila e o Bruno saiam, ela vai continuar porque ela já está pelo mundo, ela já não é nossa, já é do mundo, para me dedicar a ajudar outras mulheres a conquistar o mesmo sucesso, o mesmo processo. Estou a lançar inclusive a minha mentoria, que é para as ensinar a serem mentoras, a serem formadoras, a ensinarem aquilo que está cá dentro, porque todos nós viemos a este mundo para entregar algo mais. Nós viemos todos para servir, não é? E liderar é servir. Só que as pessoas não sabem que nós viemos a este mundo para servir, para deixar o nosso exemplo, para contar a nossa história, para ensinarmos aquilo que é as nossas maiores potências. Então isto é aquilo que eu quero nesta nova fase da minha vida, entregar. Que é algo que eu sempre fiz, mas eu não sabia que estava a fazer. Eu sempre ensinei as nossas formadoras, sempre as atirei da ribanceira abaixo, vá, bora. Empurrava-as mesmo com medo, vais com medo mesmo. Só que agora com ferramentas e com estratégia para que elas possam realmente ter essa força e essa coragem de enfrentar o mundo e poderem brilhar ainda mais. E nesta fase tens muito para expandir, muito para entregar e obrigada por ter estado. E é o que mais me faz feliz, é isso. É o eu que mais compreendo perfeitamente. Olha, foi um prazer ter-te aqui nesta fase deliciosa. Obrigada pelo teu servir e continuas a inspirar muitas mulheres. Já sabem, tem aqui uma referência na área da estética. E para a semana nós voltamos para mais um She Leads. Obrigada, Vera, e tu também. És uma pessoa linda e maravilhosa, és luz aí na vida das pessoas. Obrigada, querida.